Valeu, feras! Estamos aqui. Vamos começar a nossa aula de hoje com vetores. Vetores é um assunto muito importante porque ele é um embasamento matemático, tá certo? Um embasamento físico-matemático para muitos conteúdos da física. Então, o aluno que quer fazer uma boa prova, uma prova consciente de física, ele tem que ter essa noção desses elementos vetoriais, tá? Então a gente vai começar dando uma boa notícia que quem gosta de desenho básico vai gostar de vetores. Ah, professor, eu não gosto de desenho. Se você conseguir desenhar esse moleque aqui, ó, desenha, consegue? Então você vai conseguir aprender vetores, tranquilo. Vamos continuar aqui, pessoal. Então a gente vai começar estudando vetores, que são essas setinhas aqui, ó, que eu vou começar a mostrar para vocês, essas setinhas. A gente vai representar aqui, primeiramente, falando sobre as grandezas físicas. Grandezas físicas? Sim. Quando a gente fala de grandeza física, a gente vai pensar em algo que eu possa medir. Então, essa palavra grandeza, a gente vai associar com medir algo que eu possa medir. Vou escrever assim, tá certo? Vou deixar o formalismo. E quando a gente fala em medir aqui, essa palavra medir, a gente vai associar a atribuir um valor. Um valor? Como assim? Sabe se é precioso? Não, esse valor aqui a gente vai associar a um número. Um número? Isso. E quando a gente fala de número, a gente pensa logo numa escala, né? Uma escala. Vou colocar aqui, ó. Escala. Como assim escala? Tem um menor, tem o 0, tem 1, tem o 2, tem o 3, né? Tem uma escala. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o menor e tem o maior, ok? O menor foi 0 e o maior foi 3. Vamos continuar aqui, apesar da falha técnica. Então, quando a gente fala em grandeza física, a gente vai imaginar nessa ideia de algo que eu possa medir e que eu possa atribuir um valor numérico. Medir é atribuir um valor numérico. E quando a gente fala numa escala, a gente vai pensar também aí numa unidade, tá? Vamos dar alguns exemplos. Saiu uma falhazinha aqui. Exemplos. Vamos colocar direitinho. Exemplos, tá? De grandezas físicas. Vamos baixar aqui o texto. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de grandezas físicas. Exemplos básicos aqui. Massa, por exemplo. A gente até mede a massa em quilograma. Lembra? A gente mede a temperatura em graus Celsius, a gente mede distância em metros, né? São coisas que eu faço medidas, é normal. Eu faço medida do tempo, o tempo aqui vai ser em segundos. A velocidade eu vou medir em metros por segundo. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? O deslocamento aqui eu vou medir em metros. E a força eu vou medir em newtons. Eu vou afastar um pouquinho aqui essa... Não são grandezas físicas. Vou colocar para baixo um pouquinho. Então, aqui eu coloquei algumas grandezas, né? Massa, temperatura, distância, tempo, velocidade, aceleração, deslocamento e força. São coisas que a gente usa para medir, né? São coisas que a gente mede e também a gente usa alguns instrumentos para medir, né? Instrumentos. Permita aqui, instrumentos. Vamos ver alguns instrumentos que a gente usa para medir a massa. Para medir a massa, a gente usa o quê? A balança. É verdade? Para medir a temperatura, a gente usa o termômetro. Para medir a distância, a gente usa, por exemplo,
o odômetro, né? Vou colocar aqui, ó, odômetro. Para medir o tempo, a gente usa o relógio ou o cronômetro. Para medir a velocidade, a gente usa o velocímetro. Para medir a aceleração, o acelerômetro. O deslocamento, eu posso colocar o odômetro também. Eu posso colocar uma trena, né? Colocar uma trena. Vou colocar mais exemplos aqui, ó. Trena. Posso colocar uma fita métrica. Fita métrica. Ok? São possibilidades que eu tenho para medir um deslocamento pequeno. E para medir a força é o dinamômetro. Ok? É um dinamômetro. Então eu coloquei as grandezas desse lado. Vamos grifar aqui as grandezas: massa, temperatura, distância, tempo, velocidade, aceleração, deslocamento e força. A gente vai colocar aqui quais as unidades em que eu estou medindo isso no padrão internacional de unidades. Vamos lá. Massa a gente mede em quilogramas, temperatura em graus Celsius, distância em metros, o tempo a gente mede em segundos, tá? Num padrão internacional. Velocidade em metros por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado, distância, deslocamento igual a distância, metros, força é newtons. E a gente está colocando aqui a unidade, o instrumento que mede cada um. A massa é a balança, tá? A temperatura, o termômetro, distância, odômetro, tempo, cronômetro e assim cada uma das grandezas que eu citei, tá bom? Agora, é muito comum a galera pensar que tudo a gente pode medir. E existem algumas grandezas que não são físicas, ou seja, a gente não pode medir atribuindo um número, uma escala, tá certo? Como, por exemplo, a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, o amor, a paixão, a honestidade, tá certo? Medir objetos. É muito comum as pessoas pensarem que, eu tenho um grande amor, mas a gente não costuma colocar o amor numa escala, né? A gente não coloca numa escala também a paixão, a honestidade. E uma coisa importante que eu queria falar dos objetos é que sobre os objetos a gente costuma medir o que dos objetos? A massa dele, né? A gente consegue medir a densidade, a gente consegue medir a temperatura do objeto. Então a gente faz algumas medidas sobre o objeto, mas o objeto em si não é uma grandeza, tá? Assim também a alegria e e algumas outras coisas, tá? Então isso aqui não são grandezas físicas. Embora é nobre, é uma grandeza você sentir amor, ter honestidade, ter alegria, tá bom? Vamos deixar isso bem claro para vocês. Vamos passar adiante para o próximo tópico. Vamos lá, seguindo aqui o próximo tópico, dando um clique aqui, passando o slide. Vamos lá, vamos subir aqui para o próximo tópico. As grandezas que eu falei, as grandezas físicas, elas vão se dividir em duas grandes famílias. São as famílias dos vetores e as famílias dos escalares. Então, tudo aquilo que eu falei no slide anterior, o tempo, a temperatura, o volume, né, a massa, ou elas são vetoriais ou elas são escalares, assim que se divide. O que é uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial é a que não é escalar. Eu tive um professor na universidade que brincava com isso. A grandeza vetorial, ela não é escalar. E o que é escalar? É a que não é vetorial. Então, uma não pode ser a outra e a outra não pode ser a uma, tá certo?
Então vamos deixar bem claro o que é uma e o que é a outra, tá? Para ser uma grandeza vetorial, ela tem que ter 3 características que eu vou colocar aqui, mas a gente vai esmiuçar mais na frente. Para ser vetor, tem que ter módulo, tenha calma se você não sabe o que é isso. Tem que ter direção e tem que ter sentido, tá? E para ser escalar, só precisa ter módulo, tá? Então você vê que a grandeza vetorial, ela é uma grandeza mais completa, mais complexa, tá? E para representar as grandezas vetoriais, que eu posso te dar um exemplo aqui rapidez de uma grandeza vetorial, que é um exemplo aqui rapidinho de uma grandeza vetorial é a força. A força a gente representa por um vetor. E o que é o vetor, professor? O vetor é um segmento de reta orientado. Não entendi. Tenha calma. O vetor, ele é uma seta. Aqui, ó. É um pedaço de reta. Tá vendo esse nome segmento? Que tá bem aqui, ó. Olha esse nome segmento. Esse nome segmento significa pedaço. Tá aqui, pedaço. Tá aqui um pedaço de reta. Tá vendo essa palavra orientado que tem aqui? Orientado significa seta. Então, o vetor é um pedaço de reta que tem um lado que ele escolhe, ou seja, é orientado, é uma seta. Então, o vetor, ele é um pedaço de reta que tem uma seta. Então, aqui é um vetor, tá aqui outro vetor, aqui outro vetor, tá aqui outro vetor. Então, ele não tem um tamanho certo, ele não tem um lado certo, ele não tem uma direção, um sentido, não tem um tamanho certo, tá bom? Então, é comum a gente representar o vetor usando essas quadrículas que eu estou mostrando para vocês aí, tá? E nessas quadrículas a gente vai representar muito bem essas 3 características do vetor: módulo, direção e sentido, que a gente acabou de falar para vocês. Vamos usar um pouquinho aí as quadrículas. Vamos colocar um vetor aqui qualquer, tá? Vamos colocar aqui um vetor. Opa, desculpa, me perdoe aí essa minha falta de habilidade com retas. Então eu vou chamar aqui de vetor A, tá bom? Perceba que eu coloco uma setinha em cima do vetor A, da letra A, para dizer que essa letra não é uma letra comum, ela é um vetor. Então, qual é a direção desse vetor? A direção desse vetor, ela é vertical. Vertical é. Qual é o sentido? O sentido desse vetor é para baixo. Só para você ter uma ideia, tá? E qual é o tamanho dele? O tamanho é o módulo. Eu espero que você esteja entendendo aí, ó. Módulo é o tamanho de quadrados que ele tem aí no caso. Então, são 3 unidades, tá ok? Vamos colocar um outro vetor. Vamos colocar um vetor azul aqui. Vou colocar para cima. Só que ele está apontando para cima. Eu vou chamar de vetor B, tá? Vou chamar de vetor B. Perceba que esse vetor, ele também tem direção vertical. Ó, o vetor B, vou colocar de azul aqui. O B, qual é a direção do vetor B? Aqui era o vetor A. Lembrando, aqui era o vetor A. Vamos colocar o vetor B aqui agora, certo? Então, o vetor B, vou colocar de azul. O vetor B, ele é também vertical. É mesmo, né, professor? É vertical. Ele é para cima. Opa, mudou aí, ó. Para cima. E agora ele é apontado para. Ele também mede 3 unidades. Tá certo? Então perceba que a seta vai mudar o sentido do vetor. O vetor A, ele é diferente do vetor B. Porque um aponta para cima e o outro aponta para baixo. Então são vetores diferentes, tá?
embora eles tenham todos dois o mesmo módulo, tá? É muito comum isso. E também é muito comum esses vetores, quando estarem na quadrícula, a gente usar o teorema de Pitágoras. Não sei se você vai lembrar. Vamos imaginar aqui, ó. Se eu imaginar esse vetor, que ele sai dessa posição aqui, né, ó, desse ponto, e vai até esse outro vetor aqui, ó. Então aqui é um vetor, vamos chamar de vetor C, tá? E eu quero calcular o tamanho desse vetor C. Então eu vou pegar esse vetor C ao quadrado e eu vou medir as componentes do triângulo retângulo que esse vetor faz aqui, ó. Tá vendo, ó? Desse lado aqui é 3, desse outro lado aqui é 4, ó. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então esse vetor C vai ficar igual, quando está ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. 9, 3 ao quadrado é 9, e 4 ao quadrado é 16, tá? Então esse quadrado aí vai passar para o outro lado da igualdade como raiz quadrada, e eu vou ter que calcular 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, tá? O programa fechou, mas deixa eu abrir o programa aqui que rapidinho ele vai abrir, tá? Lá na página que a gente estava. Então, voltando aqui para a página, deixa eu só passar aqui o aplicativo. Pronto. Então aqui vai ficar raiz de 9 mais 16 é igual a 25, né? Raiz de 25, perdão. Então C é igual a 5. 5 o quê? Unidades. Eu não sei qual é a unidade. Pode ser qualquer unidade de força. Não é obrigado dar bonitinho. Você pode pegar um vetor desse jeito aqui, ó. Vamos chamar de vetor D, tá? Quando você pega um vetor D, ó, quanto mede aqui? Ele já mede aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E quanto mede aqui? 1, 2, 3. 3. Então vai ser o seguinte, ó. D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Você usa o teorema de Pitágoras. Então vai ficar D igual, aí você pega raiz, 3 ao quadrado, 9, 6 ao quadrado, 36, e você vem chegar aqui e vai calcular a raiz quadrada. 9 mais 36 dá igual a 45, né? E não dá exato, você pode fatorar aí para saber quanto é a raiz de 45, né? Pode ficar assim, ó, pega 45, você fatora, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Divide por 3 dá 15. Dá para dividir por 3 ainda, aí dá 5. Aí dá para dividir por 5 e dá 1. Então fica 3 ao quadrado vezes 5. Então D é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 5, ok? Então D é igual a 3 raiz de 5, ok? Então vai ficar desse jeito. Você calculou o comprimento do vetor D, tá? Então fica aí essa possibilidade de você resolver a questão. É muito comum isso acontecer. Vamos passar para cá agora, né? Então a matemática que a gente utilizou até agora foi o teorema de Pitágoras. Lembre o que está acontecendo aí, tá? Vamos subir aqui e vamos falar um pouco detalhado sobre o módulo de um vetor e sobre direção e sentido.